E aí, gente, tudo bem? Tudo certo? Hoje vamos para o nosso segundo encontro de sentença cível. Hoje vamos colocar bastante coisa em prática, né? Eu pedi para vocês, na outra aula, deixarem aquelas duas planilhinhas de correção monetária de juros no jeito. Nós vamos usar bastante elas hoje para poder ir fazendo o dispositivo da sentença. O Diego está colocando depois para a gente o Twitter, o Facebook. O pessoal de longe, se quiser mandar perguntas, aborrecimentos e desabafos, a gente faz o possível para contornar os aborrecimentos e os desabafos e responder as perguntas. Tá bom, galera? Vamos lá? Bom, acabamos a aula anterior exatamente nesse slide, nesse material. Joga para mim, por favor, Igor. Isso. Tá claro? Vocês estão vendo bem aí? Que são os casos mais comuns quanto às hipóteses de indenização. Atraso por voo, cancelamento, extravio de bagagem, mudança de rota, é aquela coisa, tinha que descer em Guarulhos, desceu em Campinas. Isso teve um desgaste, um aborrecimento, um deslocamento. São só sugestões indenizatórias, lembrando que vocês são livres para fixar aquilo que vocês entenderem como razoável. Só fica a dica que não seja um valor desproporcional, fora da curva, fora da medida. Vão achar que você é fora da casinha na hora de você dar uma sentença cível. Negativação indevida, xingamento em rede social, recusa na concessão de medicamento, problemas de plano de saúde, morte do pai, morte do filho ou irmão. Eu coloquei 2 julgados exatamente da mesma data, de maneira proposital, para vocês verem que há uma certa oscilação. Lógico que um é da 3ª turma, o outro é da 4ª turma, mas só para mostrar um pouquinho do que vocês encontram para fins de indenização. Tá bom? Bem, Berto, já entendi, já tenho mais ou menos esses parâmetros. Nós ficamos, e os slides seguintes são para isso, para a gente fazer alguns exercícios. Nós vamos voltar aqui mais tarde um pouquinho. Mas se eu falei da inicial, e eu vou hoje dar um breve panorama das tutelas provisórias, precisamos falar da contestação. O primeiro grande ponto da contestação, e falando de novo Código de Processo Civil, nós temos um problema para fins da contagem de prazo. Isso pode ou não gerar algum tipo de embate na nossa decisão, na nossa sentença. Então eu fiz questão de colocar os prazos, que sempre foi algo suave, né? Julgamento antecipado, 15 dias. Tá bom, 15 dias contados da citação, da juntada do mandato. Isso sempre foi fácil. O Código traz alguns prazos no artigo 333. Na verdade, ele traz o mesmo prazo. O prazo é de 15 dias. Esses 15 dias são úteis, correto? 15 dias úteis. Eu adoro quando as pessoas falam que o processo vai ficar mais rápido. Adoro. Isso é uma coisa que eu levo como uma provocação quase que pessoal. Celeridade. Não, isso não vai acontecer. Prazo, 15 dias. Úteis. Contestação. Perfeito. Termo inicial para data, e eu quero isso para minha sentença. Isso pode ser questionado. Primeiro inciso. Da audiência de conciliação ou mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou comparecendo não houver autocomposição. E aqui, eu vou fazer um breve quadro para vocês, um quadro mental que seja, né? Para vocês entenderem qual é o novo procedimento. Qual é o modelo de processo criado pelo novo CPC? O modelo é o seguinte: eu tenho inicial, tutela de urgência, e aí, falando das tutelas provisórias, tutela de urgência ou de evidência. Em seguida, não tendo tutelas a apreciar, tutelas provisórias, eu tenho o quê? A designação de uma audiência de conciliação. Cito o réu para uma audiência de conciliação que já foi designada. E aí, realizo a audiência de conciliação. Frustrada a audiência de conciliação, inicia-se o prazo da defesa. E depois da defesa? Ou aí eu tenho o julgamento, se não for necessário maiores provas, ou eu tenho a instrução do processo com a produção de provas e sentença.
Eu estou dizendo isso porque, em princípio, imaginando que o nosso caso seja um caso de julgamento antecipado na prova, o modelo que nós vamos ter de processo não vai ser inicial, modelo da lei, né? Modelo da lei. Eu acredito, e é só título de curiosidade, eu acredito que muitos dos juízes, independentemente da concordância de todas as partes, eles vão dispensar a audiência de conciliação para fazer o processo andar. Não me interessa o que vai ser feito na prática, vamos pensar na lei. A lei diz, conciliação, inicial, conciliação com citação. E o prazo começa a correr, em princípio, após a audiência. Estou falando isso porque a gente pode ter uma alegação. Caso tenha sido oportunidade ao autor em réplica para falar, de uma alegação, por exemplo, de intempestividade da defesa. Vou mostrar por quê. Primeiro inciso, da audiência de conciliação é quando, do encerramento dela, inicia-se o prazo. É o termo inicial do prazo. Fácil essa hipótese? Segunda situação, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou mediação apresentada pelo réu, quando foi designada. Não entendi isso, Alberto. Me explica como é que isso funciona na prática. Explico. Funciona da seguinte forma, gente. O autor, e é um dos requisitos da inicial, se vocês quiserem colocar, coloquem o seguinte. O artigo 319 estabelece em seu inciso 7 que a parte autora deverá se manifestar sobre a audiência de conciliação. Certo? Então, a parte autora já é requisito da inicial, ela se manifesta sobre a audiência de conciliação. Só que no modelo criado pela lei, não basta só o autor falar que não quer a conciliação. Eu preciso que os dois falem, eu não quero. E o réu fala, também não quero. Então, ninguém quer conciliação. Eu acho, na minha humilde opinião, que quando um não quer, dois não conciliam. Mas tudo bem, a lei não teve essa ideia. A ideia é todo mundo tem que recusar. Tá bom, o autor fala na inicial, eu não quero. O juiz, no modelo da lei, eu só vou me pautar muito nisso, modelo da lei, porque no começo é o que a gente vai ter para fins de prova. Nós não temos jurisprudência e também não vamos ter tão rápido dizendo, olha, não, o juiz pode dispensar audiência, ele pode isso, ele pode aquilo. Então é mais confortável a gente ter um modelo da lei nessas primeiras provas. Ao longo aí desse ano, eu acho que é uma saída bem confortável. Por quê? Evita impugnações. Mas como é que a banca está interpretando isso? Não tem jurisprudência, não tem súmula. Então, para caminhar com tranquilidade, modelo da lei. No modelo da lei, ainda que o autor diga que não quer audiência, a audiência é designada. Mas o réu, até 10 dias antes da audiência, pode falar, eu não quero. Até 10, mas ele pode falar em qualquer momento, desde que foi designada até 10 dias antes da audiência, ele pode falar, eu não quero também. E aí, o que é que a lei estabelece? Isso aqui, ó, volta para mim, Diego, por favor. Inciso 2. Ela estabelece, réu, você também falou que não quer? Falei. Então, o teu prazo de 15 dias começa a correr do protocolo do pedido de cancelamento da audiência. Fácil? Entenderam? Então, se ele protocolou no dia 10, ele já sabe que do protocolo do pedido inicia-se o prazo para a contestação. Estou falando isso porque nós podemos ter alegações de intempestividade da peça de defesa. Então, guardem esses incisos. Inciso 3. Não designada audiência, o prazo correrá a partir da juntada dos autos do aviso de recebimento, mandado cumprido, fim do prazo do edital. Situação mais comum de não designação, se a gente também for se pautar única e exclusivamente na lei. Só na lei? É isso que eu estou fazendo. Perfeito. Então, a hipótese de não designação da audiência é quando o direito não autorizar a composição. Direito não autorizar composição.
Certo? Fácil, essas 3 hipóteses. Entenderam a importância dela para a sentença? Posso ter no meu problema a discussão se é tempestivo, intempestivo. E o problema é que eu tenho 13 hipóteses de início de prazo de defesa. 3 hipóteses, 3 incisos que indicam o início deste prazo. Tá bom? Vamos lá. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Estabelece, no caso de litisconsórcio passivo, ocorrendo a hipótese do 334, parágrafo 6º, o termo inicial previsto no inciso 2 será, para cada um dos réus, a data de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. Só para vocês não falarem, o que tem lá no parágrafo 6º? Eu coloquei aí embaixo já. Aqui, ó, nota. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos. No caso de litisconsórcio passivo, então agora, ocorrendo a hipótese em que todos se manifestam, o termo inicial previsto será para cada um dos réus a data da apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento de audiência. Gente, eu tenho que me controlar, eu confesso, vou confessar isso para vocês. Deixei vocês desabafarem também. Eu tenho que me controlar para não criticar só 100% das vezes o código, mas às vezes é inevitável. Olha que situação interessante, para não falar bizarra. A lei está dizendo que se eu tenho 5 litisconsortes, eu preciso fazer o quê? Quando não vai ter audiência? Quando todos falarem que não querem audiência, correto? Então, se eu tenho 5 réus e 3 autores, os 3 autores não querem audiência, e dos 5 réus, 4 falam que eu não quero, no modelo da lei tem que ter audiência de conciliação? Tem, porque um não falou nada. Eu não disse nem que um quis. Eu estou dizendo, foi designada e ele não abriu a boca. Se ele não abriu a boca, a audiência vai ser realizada. Tá bom, já entendi isso, Alberto. Tranquilo. Agora, olha onde está o problema. O problema está que pode ser que, como eles são citados em momentos distintos, eles manifestem o seu desinteresse também em momentos diversos. Como é que o primeiro... Gente, esse é um problema sério. Como é que o primeiro dos litisconsortes que já falou, eu não quero audiência, como é que ele vai saber que o último também vai falar que não quer? Ou quando o último vai ser citado? Talvez entre o momento em que ele fala que não quer e o momento em que o outro já tenha sido, que o momento em que o outro vai ser citado, o que já ocorreu? Sei lá, já decorreu o prazo de 15 dias. Vamos pensar assim? Pode ser. O que é que a lei estabelece? O termo inicial previsto no inciso 2. O que diz o inciso 2? Do protocolo do pedido de cancelamento. Então, corre o prazo do protocolo do pedido de cancelamento. Só que ele não sabe se todos vão pedir para cancelar. Vocês entenderam isso? Será para cada um dos réus a data da apresentação do seu respectivo pedido. Então, pode ser que este primeiro, eu tenho 5 réus, eu tenho réu A, B, C, D e E. Citado, não quero audiência. Dia 22. Sei lá, 22/2. Não quero audiência. 23/2. Não quero audiência. 3/3. Não quero audiência. 7/3. E esse aqui foi citado agora e falou, quer saber? Eu não quero audiência. Vamos jogar aqui uma data. 7 de abril. Quando que começa a correr o prazo para cada um deles? Do momento em que eles protocolam um pedido de cancelamento. Esse aqui protocolou no dia 22. O prazo dele de 15 dias aconteceu o quê? Conforme o modelo da lei. Jorge Mateus pode chorar. Ele perdeu um prazo que ele nem sabia que tinha começado.
Acho que isso não rola. Acho que isso aqui é meio exagerado. Porque eu acho que você falar para alguém que ela perdeu o prazo de alguma coisa que ela nem sabia, certamente que já tinha começado, acho difícil. Ah, como ela não sabia? Sabia sim. Está dito lá, se ele desistiu da audiência, ele tem prazo de 15 dias. Tudo bem, mas ele nem sabe se a audiência vai ter ou não, porque ele não sabe o que os outros vão falar. A audiência só vai ser cancelada se todo mundo falar que não quer audiência. Certo? Entenderam isso? Ah, Alberto, mas e se tiver 5 réus na minha prova? Acontecer isso que você falou, o que eu faço? Primeiro, baixinho, você xinga o examinador. Baita sacanagem. Baita sacanagem, você dá uma xingadinha assim, suave. Pra vocês, hein? Não é pra levantar a mão, virar pro fiscal e falar, posso falar uma coisa em voz alta? Aí você sai. Não, não é isso. A ideia é xinga baixinho. Depois eu digo assim, se você olhar o disposto na lei, eu vou falar pra vocês, olha, vocês dizem, aconteceu isso e isso está intempestivo. Ponto. Vou aproveitar as outras defesas quanto às teses comuns. Confortável. Uma saída super confortável para vocês. Ai, mas eu acho que a jurisprudência vai falar que diante de tantos réus, para que não ocorra um venha a perder se a audiência nem foi cancelada, talvez as partes devam ser intimadas para tanto. Ou seja, cancela a audiência, prazo para defesa. Não sei o que vai acontecer. O que eu sei para dizer é, a lei fala, pediu para cancelar, teu prazo começou para defesa. Ah, mas a audiência nem foi cancelada. Não interessa, teu prazo começou. Não apresentou? Ou apresentou fora do prazo? Ela é intempestiva, eu decreto a revelia. Tá bom? Isso ficou claro? Isso é importante. Bizarro, porém importante. Vamos continuar aqui. 229. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores de escritórios de advocacia distintos... Opa, vou fazer aqui um asteriscozinho. Por que isso? Porque a jurisprudência atual, contrário ao texto expresso hoje da lei, fala assim, que mesmo quando fossem advogados do mesmo escritório, como não havia essa distinção, tudo bem a contagem de prazo em dobro. A lei agora é expressa no sentido contrário. Você tem partes, multiplicidade de partes, com advogados diferentes e de escritórios de advocacia distintos. Terão prazo contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento. Prazo em dobro. Cuidado. Cessa a contagem do prazo em dobro se, havendo apenas 2 réus, é oferecida a defesa por apenas um deles. O que é meio natural, porque em cima eu estou acabando de falar que os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, embaixo, se só um ofereceu, realmente não haveria por que eu continuar com aquela duplicidade de prazo para manifestação, sendo que só um se manifestou de maneira diligente. Tá certo? E a segunda hipótese, essa aqui já é mais legal para você perguntar no concurso, na sua prova, para saber se não houve aí nenhuma hipótese de intempestividade na manifestação, que é, não se aplica o disposto no caput, o prazo em dobro, aos processos em autos eletrônicos. Tá bom? Bacana? Acho que isso era importante vocês terem aí. Anotar o 229 e grifar o parágrafo 2º. Gente, o que é que pode ser alegada na minha contestação? O que é que eu posso alegar na contestação? Eu posso alegar na minha contestação... Só um detalhe. Eu gosto que a lousa normalmente, o quadro fique assim, ó, preto e branco. Questão de paixão futebolística. De vez em quando eu jogo um vermelho, um azul, só para vocês não dormirem. Mas o importante sempre na lousa é a gente ter um preto e branco, né? A gente tem uma bancada muito forte aqui no cursinho, vocês sabem disso. Uma bancada corintiana muito forte, né? Eu, Madeira, assim, a gente tem uma turma grande, né? De pessoas de bom gosto. Mas a gente respeita as minorias, as torcidas menores, as torcidas pequenas, as torcidas insignificantes, aqueles que nem torcida têm.
Contestação. Quais são as matérias que podem ser alegadas na contestação? Alberto, por que isso ficou tão importante agora? Por que eu tenho uma importância muito grande em analisar a contestação, e isso vai fazer muita diferença na minha prova de segunda fase, na minha prova de sentença? Porque agora eu tenho uma concentração muito grande de argumentos. Muitas das coisas que eram alegadas em peças próprias, que deveriam ser decididas em momentos anteriores à sentença, eu estou falando momentos anteriores à sentença, talvez a gente ainda tenha isso para acontecer. Mas se eu estiver falando de julgamento antecipado, só vai sobrar a sentença, vocês concordam? Julgamento antecipado é só sentença. Todas as preliminares, hipóteses de incompetência, a própria reconvenção, e eu tenho que falar bastante da reconvenção, impugnação ao valor da causa, impugnação ao benefício da gratuidade, são alegações que devem ou que podem, no mínimo, serem formuladas na contestação para apreciação em sentença, que é o que vai acontecer na nossa prova. Na nossa prova, nós vamos ter uma contestação extremamente densa, que pode ou não trazer a reconvenção, a ação reconvencional. Oh, mas é só porque ela está no corpo da sentença, ela deixou de ser uma ação? A reconvenção? Não. A reconvenção continua sendo o que ela é. Só que agora, ao invés de apresentada em peça autônoma própria, até porque a jurisprudência já admitia que a contestação e a reconvenção pudessem ser apresentadas na mesma peça. Então, isso já era uma coisa que a jurisprudência admitia. Hoje a lei fala, contestação e reconvenção, tudo na mesma peça. Óbvio que eu espero que essa reconvenção seja apresentada de maneira destacada, num capítulo próprio, num item particular para tanto. Mas ela pode ser apresentada conjuntamente, vai sobrar para a gente tudo isso. Então, lembrem, tudo isso que a gente tem aqui, nós podemos ter na contestação, e se estivermos falando em julgamento antecipado, tenham a certeza, todos esses temas vão sobrar para a gente decidir na nossa peça de segunda fase. Certo? O que eu tenho de reconvenção e que eu acho que vale a pena a gente destacar, a gente trabalhar um pouquinho? Ação movida pelo réu contra o autor. Ação promovida, esse contra-ataque promovido pelo réu, que apenas estará no corpo da minha contestação, mas que de maneira nenhuma perde a natureza de ação. E qual é a importância disso? Qual é a grande importância disso? Lembrem, se eu estiver falando, pode trazer, depois a gente vai lá no quadro. Se eu estiver falando de uma desistência, o autor quer desistir do pedido inicial. A reconvenção terá automaticamente o mesmo fim? Ou seja, ela ficará prejudicada para fins de julgamento? Não. Por isso que muitas das vezes, hoje não, quando eu vou CPC acredito que não, mas eu escutava assim, não, a ação principal é aquela que o autor promove contra o réu. E a outra é o quê? Não, a outra não é a ação principal, é a reconvenção. O que dá a entender que seria uma ação secundária. Eu gostaria e prefiro utilizar o termo que a ação promovida pelo autor contra o réu é a ação originária. Ela deu origem. Mas a outra ação, a ação reconvencional, é uma ação própria, autônoma. Se por um acaso eu tiver a não apreciação por desistência do pedido originalmente feito pelo autor, a ação do réu contra ele será julgada, mesmo que esta ação reconvencional esteja dentro, no corpo da minha contestação. Ok? Legal? Então tá bom. Segundo ponto, a pretensão poderá ser condenatória, declaratória, constitutiva. Alberto, o que significa isso? Significa o seguinte, galera. O autor faz um pedido condenatório. O réu, na sua reconvenção, pode fazer um pedido de natureza diversa? Vamos trocar isso em exemplo.
O autor fala, em razão do contrato firmado com o réu, requer a condenação dele no pagamento de R$80 mil. O réu apresenta a defesa seguinte, ó, não devo nada. Eu não devo nada, eu não devo nada, eu não devo nada. Contestação. O objetivo da contestação é apenas repelir a ação do autor. Tá bom? E a minha reconvenção serve para quê? Para contra-atacar. Fala, ó, na contestação, não quero nada, não devo nada. Já que, em reconvenção, eu quero que seja declarada nula a hipótese da cláusula tal, ou que seja rescindido o contrato, desconstituída a relação jurídica, portanto. Ele pode fazer isso? Pode. Então eu posso ter uma ação original, que tenha uma tutela condenatória, declaratória, constitutiva, mas que não obriga automaticamente que a reconvenção tenha o mesmo pedido de tutela, de pedido imediato. Não, ele quer uma condenação. Tudo bem, eu na defesa falo que não tem que condenar. E na reconvenção falo, não, inclusive, olha, declara que o contrato deve ser desconstituído, declara um vício no negócio jurídico, sei lá. Mas eu posso ter tutelas diferentes pedidas na inicial e pedida na reconvenção. Ok? Fácil? Tranquilo? Próximo ponto. A faculdade, a opção. Vocês já estão cansados de saber, mas fica aqui o reforço, pelo menos quanto ao material de apoio, que a reconvenção é a promoção de uma reconvenção no corpo da defesa é uma mera faculdade, uma opção que em nada afasta ou descarta a promoção de ação autônoma em momento posterior. Então, a reconvenção, a ação reconvencional, no corpo da contestação, é uma faculdade do réu, é uma opção do réu, que não impede de promover ação própria, autônoma, em momento posterior. Se ele entender que não é o caso, se ele entender por bem não reconvencionar, ótimo, problema nenhum. Certo? Tranquilo? Legal. Último ponto, condições da ação reconvencional. Quais são as condições da ação reconvencional? São exatamente as mesmas promovidas pelo autor contra o réu na ação originária. Originária. Óbvio que observando sempre uma necessidade de conexão. Essa pretensão própria ela tem que ser conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa, tá bom? As condições da ação são as mesmas que a ação originária do autor contra o réu, só que observado que deve existir uma conexão entre a ação principal e a reconvenção ou com o fundamento da defesa. Alberto, onde é que está isso? Artigo 343. Artigo 343 do Código de Processo Civil. Do novo, vamos continuar ainda com a expressão do novo código para a gente conseguir destacar bem, né, a ideia do novo texto e do texto antigo. Fácil? Legal. Muito bom. Artigo 343, essa ideia da pretensão conexa, que eu falei para vocês, ação principal com o fundamento da... conexa com a ação principal, o fundamento da defesa, e a observância do parágrafo 2º do 343. A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção, porque essa é uma ação
autônoma. Ação autônoma. Se eu tenho uma ação inicial e uma ação autônoma proposta pelo réu, já fica aqui uma dica. O nosso dispositivo vai ter o quê? 2 parágrafos. Um parágrafo, só para mostrar para vocês. Depois eu fiz aqui com reconvenção, fiz parágrafo para reconvenção. Mas só para mostrar, bem a grosso modo, como é que ficaria. Ficaria assim, ante o exposto, julgo procedente ou acolho o pedido do autor para o fim de condenar o réu a pagar tanto, juros tanto, correção, papapá, papapá. Ainda, julgo improcedente a ação reconvencional, outro parágrafo. A gente destaca bem isso na prova para, 1, não nos confundirmos. 2, não confundirmos o examinador. Então, vamos fazer 2 parágrafos. No primeiro parágrafo, você coloca lá a ação originária, ação original, aquela promovida pelo autor contra o réu. E aí a gente faz um parágrafo de baixo, um segundo parágrafo, para julgar a reconvenção. Tá bom? Para julgar a reconvenção. Parágrafo 3º. Esse parágrafo 3º é uma grande novidade. Essa é uma novidade que já tinha uma certa simpatia da doutrina, né? Professor Dinamarco, professor Marcos Vinícius Gonçalves, professora Ada Peregrine Grinover, professor Araújo Sintra, já entendiam como possível que a reconvenção pode ser proposta contra o autor e um terceiro. Quem é o terceiro? É alguém que não faz parte da relação inicial. Então, olha como fica interessante isso. Interessante é sinônimo de zona processual. Ai, que interessante. Não, o autor promove uma ação contra o réu. E o réu promove uma reconvenção contra o autor e um terceiro. Quem é esse terceiro? Era um cara que não fazia parte da relação jurídica processual inicialmente. E aí isso vai se tornar interessante, né? Igual, zona processual. Por quê? Porque aí eu vou ter o autor se defendendo do contra-ataque, mas promovendo uma ação, e esse terceiro que não figura no polo, esse terceiro aqui, que não figura no polo inicial, também apresentando sua defesa contra a ação reconvencional. E a gente? A gente nada, a gente julga tudo isso daí. Nós estamos aqui para fazer isso, não é? Julgar, decidir. Então, é o que a gente vai ter que fazer. Mas isso vai ser difícil. Isso vai ser difícil. Para vocês na prova não vai, tá? Porque se acontecer uma situação como essa, você já sabe que a reconvenção tem 2 réus, o autor e um terceiro. Então, possivelmente, você só vai analisar se é o caso de acolhimento da reconvenção e se o caso condenação do autor e do terceiro. Eu, se tivesse assim, de maneira quase que imprudente, falar alguma coisa, se o examinador coloca uma hipótese como essa, em que você tem o autor contra o réu e o réu contra o autor e um terceiro na reconvenção, possivelmente, se eu tivesse dado um chute aqui, imprudente, uma maluquice a falar, ele quer que você julgue procedente a reconvenção. Por quê? Porque aí o dispositivo fica mais bacana. Se ele fizer todo esse trabalho para colocar um terceiro nessa relação jurídica, em razão da reconvenção, para você julgar improcedente a reconvenção, é o dispositivo mais tosco do planeta. Você vai colocar ainda, julgo improcedente a ação reconvencional, na forma do artigo 487, que é o antigo 269, do Código de Processo Civil, inciso tal, papapá, honorários, a cargo do réu, que foi o autor da reconvenção. Acabou, muito simples. Agora, se ele trouxe um cara diferente para o processo, eu acho que ele quer que você trabalhe com indenizações, com os honorários, como é que você vai dividir honorários e tal, assim por diante.
Mas é só chute, gente, pelo amor de Deus, isso é um chute. Não é para você olhar isso na prova, sair e falar, ah, não, olha lá, o Alberto falou, eu já sei. Isso aqui, não, eu não sei como, mas isso é procedente. Não, não é isso. Vocês vão analisar o caso concreto. Mas é que não tem graça. Eu estou pensando em tornar a prova engraçada, não para vocês, pelo menos para quem corrige. Tipo, se ele faz tudo isso para falar que você vai julgar improcedente, não tem graça nenhuma. Perdeu toda uma energia à toa. Tá bom? Continuando. Parágrafo 4º. A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com o terceiro. Parágrafo 5º. Se o autor... E aqui é uma outra situação, né? A reconvenção pode ser proposta contra o autor e o terceiro. E aqui, no parágrafo 4, a reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com o terceiro. Então, só para isso não ficar tão vazio... O que a lei está falando no parágrafo 4º é isso aqui, ó. Reconvenção. Esses dois, o réu e o terceiro, contra o A. Entenderam? Ao contrário. Se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar ser titular do direito em face do substituído e a reconvenção poderá ser proposta em face do autor, também na qualidade de substituto processual. Parágrafo 6º. O réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação. Ah, então, aí está dizendo então que é uma peça autônoma. Não, na verdade não. É que ele tem uma peça para fazer tudo. E pode ser que na peça que ele tem para fazer tudo, ele apresente só as razões reconvencionais que dão origem a uma ação, mas não venha a impugnar os fatos trazidos da inicial. Nada de fantástico também. Hipótese possível de ser acolhida, ok? Tá bom? Então, o réu naquela peça, ele ao invés de gastar a sua energia com defesa e reconvenção, ele gasta toda a sua energia para falar de reconvenção. Exemplo aqui de julgamento de ambas as ações. Então, eu fiz aqui um modelinho, um SOS para a gente, para trabalhar com a existência de uma ação reconvencional. Ante o exposto, rejeito o pedido do autor com fundamento no artigo 269.1. Eu coloquei pelo código antigo. Ah, precisamos atualizar. Ótimo, vamos resolver isso já. 487. 487. Só a parte do artigo. Então, vamos começar. Custas e honorários pelo autor. Os últimos fixados em 10% do valor atualizado da causa. Eu já falei isso para vocês, mas vou repetir. Eu não gosto muito desse tipo de dispositivo. Ah, por que você fez? Porque eu preciso dar várias hipóteses para vocês saberem o que vocês gostam. E tem um outro detalhe também. É porque eu fazendo desse jeitinho, cabia tudo num slide só. Tá bom? Então, assim, não é o jeito que eu mais gosto. Não é o jeito que eu acho que fica mais agradável para o examinador ler. Eu acho que parágrafos curtos e independentes é muito melhor. Até para que você, nervoso na prova, na hora que você for dar aquela batida de olho no dispositivo, você fala, beleza, deixa eu ver, tá? Ação do autor, honorários, aqui, reconvenção. Isso fica mais claro para você enxergar, inclusive. Tá bom? Vamos lá. Custas e honorários pelo autor. Os últimos fixados em 10% do valor atualizado da causa. Ainda, acolhe o pedido do réu reconvinte, com fundamento no 4871 do CPC e condena o autor reconvindo ao pagamento de R$10.000 com juros legais de mora a contar da citação e correção monetária a partir do ajuizamento da ação. Faltou um detalhe aqui no slide. O que faltou? Isso, não falem todos ao mesmo tempo para eu não entender, mas assim, um de cada vez, mas faltou isso mesmo. Honorários, custas, condenação.
Eu não coloquei porque a minha preocupação maior aqui é que vocês entendam como é que ficaria o dispositivo em si de reconvenção com a ação. Mas absolutamente em nada se altera tudo que a gente já falou. Se eu tenho uma ação formulada pelo autor contra o réu e uma reconvenção, eu tenho que ter no dispositivo o julgamento de ambas. Fácil? Tudo bem? Essa parte, então, do dispositivo, vocês ficaram com alguma dúvida? Vamos ver se tem algum grito aqui. Ninguém gritou nada no Twitter, então estamos tranquilo. Se tiver qualquer coisa, vocês avisam, hein? Então, legal. Então, vamos lá. Sem grito por lugar nenhum, vamos continuar. Tutelas provisórias. Alberto, tutela provisória é importante? Não, imagina, quase nada. Quase nada. Vamos falar um pouquinho das tutelas provisórias. Vamos falar um pouquinho o que é que a gente encontra hoje no novo CPC para tutelas provisórias. Nós temos 2 modelos de tutela provisória. E por que essa mudança da tutela que antes era antecipada e cautelar para tutelas de urgência e tutelas de evidência? Alberto, eu tenho muita dificuldade nesse tema, esse tema é muito difícil para mim. Eu vou falar, não tem problema, esse tema é um tema velho. No livro do professor e ministro Luiz Fux. Ele pegou o que ele tem lá e fez o quê? Pá! Colocou na lei. Então não é um pensamento antigo, é um pensamento, pode ser um pensamento próprio, mas é um pensamento próprio que já tem um tanto de estudo. E como ele foi o idealizador, ou pelo menos o coordenador do projeto, a gente tem aí condição de trabalhar bastante com a obra dele. Mas basicamente, para a gente começar a conversa, o que nós precisamos fechar para fins de compreensão imediata, e eu vou só falar isso para a gente poder cortar para começar o outro módulo, é que a distinção entre tutela de urgência e tutela de evidência, para que nós tínhamos de tutela antecipada e tutela cautelar, decorre daquela dificuldade em que, muitas das vezes, pelo Código de 73, falava, não, mas isso aqui satisfaz, então teria uma tutela antecipada, ou assegura. Não, porque se assegura é cautelar, se satisfaz é antecipada. E aí o que acontece? O que acontece é que muitas vezes existe uma certa aproximação muito grande entre esses dois institutos. O que a cautela satisfaz, o que satisfaz a cautela, vende mais porque é fresquinho porque vende mais. E aí dentro dessa dificuldade, nós muitas vezes tínhamos alguns enquadramentos que eram discutíveis na doutrina e na jurisprudência. Não, isso aqui é uma cautelar, mas é uma cautelar satisfativa, isso é uma antecipada, aí uma fungibilidade entre a tutela em uma e em outra, lembrem lá do 273, parágrafo 6º do Código de 73. Então, assim, para evitar essa ideia do que satisfaz e do que acautela, o modelo do novo CPC opta por urgência e evidência. Então, para o novo CPC, o que é importante? É urgente? É. Então, querido, meu velho, pouco importa se isso vai te satisfazer, se isso vai assegurar, se é urgente? Este é o modelo que eu vou aplicar para você. Não há urgência. Urgência não há. Então, quer dizer que não é requisito perigo na demora? Não. Perigo na demora não. Mas é evidente. É evidente o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória. Então tá bom, então também concedo. Pouco me importa se isso vai te satisfazer ou só assegurar. Certo? Nós vamos começar daqui em um segundinho no próximo módulo. Obrigado, gente. Já voltamos.